Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para tratar aqui do nosso assunto, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre prontuários, certo? Então, a gente vai estar falando aqui sobre esses documentos, né? Sobre os seus aspectos históricos dos registros no prontuário. Então, sou Emanuel, a gente já vem trabalhando essa disciplina. O termo prontuário, ele vem do latim promptuarium, né, que significa lugar onde se guarda coisas que devem, né, no caso aí, estar à mão, certo? Um errozinho aí de concordância, né, coisas que devem estar à mão. Então, prontuário, ele vem, né, desse significado, é uma coisa que você guarda, mas que ao mesmo tempo você tem que ter à sua disposição para você destiná-lo a alguma finalidade, né? Ou para continuar acompanhando o paciente, ou para você ceder a algum interessado, né? Ele tem que ser um documento que está ali à mão, de acordo com o seu significado originariamente. Então, ele designa o conjunto de documentos padronizados e ordenados destinados a registro dos cuidados profissionais prestados ao paciente pelo serviço de saúde pública ou privada. Então, tanto os serviços de saúde pública quanto os serviços de saúde privada utilizam o prontuário, né? Todos os serviços nos quais se presta algum atendimento, eles têm que ter o registro e esse registro é feito por meio do prontuário. É todo conjunto de documentos com pareceres de todos os profissionais envolvidos no processo de tratamento do paciente, organizados e precisos. Então, são relatórios, fichas documentais, exames complementares, prescrições terapêuticas, né, e tudo mais que diz respeito aos cuidados do paciente, né, segundo a visão de França aí. Então, todo esse conjunto de documentos, né, do paciente, incluindo os relatórios, os exames, as prescrições, tudo isso vai compor o prontuário. A origem do prontuário, né, ela se confunde com a história da medicina, ele remonta aí de tempos bem antigos, né, desde a Idade da Pedra, em que dedos amputados eram gravados em murais há mais ou menos 25 mil anos antes de Cristo, né? Então, o primeiro relato aí, né, ele tem origem com o primeiro médico egípcio, que era o Imhotep, né? Esse médico, ele atuou aí nessa época, entre 2667 a.C., e ele criou um papiro, né, papiro de Edwin Smith, que ficou muito famoso esse papiro, né, é considerado o primeiro relato em documento médico, né, em prontuário da história. Então tá aí esse papiro, né, que foi feito aí nessa época, no período antes de Cristo, muito antigo, há muito tempo atrás, e ele contém a descrição sistemática de 48 casos cirúrgicos, né, dividido em 4 ou 5 sessões, tem títulos, exames, diagnósticos. Então, para a gente ter noção da complexidade, né, desse documento de tanto tempo atrás, ele trouxe aí 48 casos, 27 lesões da cabeça, 6 de pescoço e garganta, 2 da clavícula, 3 no braço, 8 lesões ao externo, uma lesão às costas, né, e uma na espinha lombar. Então, tinha uma descrição de vários casos nesse papiro aí, nessa época, né, que ele foi relatado por esse camarada aí chamado Edwin Smith, né, conforme relatado por Castro, 2007. Carvalho, em 1977, né, afirmou que Hipócrates ele nasceu em 460 a.C. e representa o pai da medicina, que ele foi a primeira pessoa que praticou essa medicina com base em princípios científicos, né, e não somente no conhecimento empírico. Né? Então, dá início a medicina como ciência, né, dentro já de padrões que posteriormente vieram a formar o método científico. Então, ele já se destacou aí pelo poder de observação e do exame físico, descrevendo conclusões sobre diagnósticos,
né, reconhecidos como perfeitos até os dias atuais. Tem muitos conceitos dessa época aí de Hipócrates que até os dias de hoje permanecem. Já na Europa, né, nós tivemos aí na Idade Média as grandes epidemias, e os registros das informações eram importantes para explicar esses fenômenos, assim como até hoje esses registros são importantes, né? Hoje a gente está no meio de uma pandemia, né, de uma epidemia mundial, que é uma pandemia, e os registros são muito importantes, né? A gente está falando aqui de serviço de arquivo médico e estatística. Então, esses estudos estatísticos, toda essa numeração que a gente vê no jornal todos os dias, que são divulgadas por meio dos boletins epidemiológicos, eles nos dão, inclusive, a capacidade de entender esse fenômeno e de explicar e de tomar decisões. É com base nesses boletins e nesses números que a gente resolve se a gente volta à vida normal, se a gente vai ter aula ou não, se o comércio retoma as suas atividades, né, se o risco está alto ou baixo. Todas essas informações ela vem com base nesses estudos epidemiológicos, com base nos registros que são feitos nessas documentações, certo? No Renascimento, a medicina e o método científico se desenvolveram, e em 1877, nos Estados Unidos, o Hospital Geral de Massachusetts iniciou o processo sistemático para arquivar dados clínicos dos pacientes. Então, lá em 1877, certo, foi quando iniciou em Massachusetts o primeiro SAMI, né? Foi quando surgiu o primeiro SAMI, quando se começou a organizar toda essa papelada, toda essa documentação de uma forma mais sistemática, certo? Após a Segunda Guerra Mundial, estes arquivos se tornaram acessíveis por meio da padronização. Plummer, em 1907, criou o registro dos pacientes e em 1920 os médicos buscaram fazer a padronização desses registros. Em 89, né, com o surgimento do estetoscópio, o médico passou a relatar mais as suas observações em um livro próprio, mas, né, tinha um nome, eram livros que os médicos registravam o que ele auscultava pelo estetoscópio, e aí tinha informação de vários pacientes em um mesmo livro. Isso era difícil de se localizar, né, depois a informação de determinado paciente. No Brasil, o primeiro hospital foi o Hospital da USP, da Universidade de São Paulo, em 1943. Foi o primeiro hospital que criou um SAMI, que começou a organizar os seus arquivos, né, com base nessa lógica que vinha surgindo. E em 1952 teve uma lei chamada Lei Alípio Corrêa Neto, que ela exigiu que os hospitais tivessem arquivos adequados, tivessem esse respeito aos documentos, às informações dos pacientes, para que eles pudessem receber financiamentos públicos. E aí, quando isso passou a ser pré-requisito para o recebimento de recursos públicos, aí, de fato, começou a se organizar, né, o SAMI nos hospitais. Então, atualmente, o prontuário é visto como um documento em que devem constar informações de forma clara, objetiva e direta. Na Resolução 1638 de 2002, o CFM torna obrigatória a criação da Comissão de Prontuários, que é uma equipe multidisciplinar que identifica as inconformidades e orienta o adequado preenchimento do mesmo, o adequado preenchimento do prontuário. Então, essa comissão de prontuário, gente, é uma equipe de muitos profissionais, né, das diversas áreas que vão orientar o preenchimento adequado do prontuário. Para que isso? Às vezes acontecem problemas, às vezes o prontuário está ilegível, às vezes o profissional está com preguiça de preencher o cabeçalho, o nome da pessoa, dados que são importantes do cabeçalho, né? Então, tem que ter essa comissão para poder resolver esses problemas, né, quando eles forem surgindo, e eles surgem o tempo todo, né? Eles são muitas incoerências que acontecem na correria, no dia a dia dos hospitais, relativa ao preenchimento do mesmo. Isso aqui a gente falou dessa resolução 1638, certo? E aqui nós continuamos falando sobre ela. Ela traz aí esses itens obrigatórios no prontuário. Quais são esses itens? A identificação completa do paciente, nome completo, data de nascimento,
sexo, naturalidade, endereço. Então, às vezes, o profissional não quer preencher esses dados, né? Hoje, no próprio atendimento, na recepção, muitas dessas informações já são colhidas e já o documento já é emitido de forma digital, né? Isso já facilita muito esses primeiros campos. Aí entram dados de anamnese, que é o histórico do paciente, o exame físico, exames complementares, a evolução diária do paciente com data e hora, discriminação de todos os procedimentos. Nos prontuários em suporte de papel é obrigatória a legibilidade da letra do profissional. Então, não pode, né, constar no prontuário a letra ilegível. A gente vê muito, é só o que tem. Na correria, a pessoa vai lá e escreve com aquela letra que não tem, ninguém entende nada. Porém, a legislação hoje obriga que a letra esteja legível, daí obriga também que tenha a assinatura e o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina, do caso do médico, né, se for da enfermagem, no Conselho Regional de Enfermagem, que o profissional se identifique com a sua assinatura e o seu registro no Conselho. O artigo 8º da resolução do CFM estabelece que o prontuário seja preservado pelo mínimo de 20 anos, né, a partir do último registro, para a preservação dos prontuários em suporte de papel e que não foram arquivados eletronicamente. Então, hoje nós sabemos, e vamos discutir mais adiante, que nós temos algumas formas de arquivar eletronicamente esse prontuário, né? A gente não necessariamente precisa hoje guardar os papéis, né? Existem formas digitais de gravar em meios digitais, em HDs, né, em mídias digitais, no microfilme, tem várias possibilidades, mas se não for feito nada disso, esse papel tem que ser preservado pelo período mínimo de 20 anos, né? Então é bastante tempo. Funções e utilidades do prontuário médico, certo? No que se refere a planejamento de ações públicas do governo, o prontuário oferece dados para estudos que servirão para definir medidas e critérios de investimentos de saúde. Então, nós falamos aqui da importância da informação, demos o exemplo aqui do Covid, e é essa informação também que vai direcionar os investimentos em saúde, os repasses de recursos do governo federal. Por meio dessas informações que nós vamos saber o local onde atende mais, onde concentra um maior quantitativo de atendimentos, onde concentra mais recursos humanos, onde vai precisar de mais recursos financeiros, humanos, tecnológicos. Então, tudo isso é direcionado com base nesses estudos estatísticos, certo? Os trabalhos científicos de vocês também podem ser feitos com base nesses dados estatísticos, né, os TCCs de vocês. Então, todos esses dados estão aí à disposição, né, para que sejam utilizados para um bem comum. Para estudos científicos, a completude destes documentos e a diversidade de informações resulta em um arquivo rico que permitirá o desenvolvimento de pesquisas na área da saúde, desenvolvendo técnicas de tratamento, né, foi isso que nós falamos aí, identificação de doenças raras, controle epidemiológico, e para o paciente a garantia de respeito e de dignidade do seu tratamento, certo? Então, hoje, esse é o assunto que eu queria conversar com vocês, certo? Vocês têm um material para leitura, né, uma apostilazinha para leitura, e esse material vocês vão ler, né, aqui a gente veio só discutir um pouco esse assunto, e aí no final da semana vocês têm um exercíciozinho para preencher, beleza? Então, por hoje é só, galera, um abraço, fiquem com Deus.